Eu tenho visto alguns vídeos na internet, posts, pessoas dizendo cada vez mais que vão ensinar inglês mais rápido, né? Então, há um tempo atrás, pessoas diziam que você podia aprender inglês em 1 ano. Agora, pessoas estão dizendo que você consegue aprender inglês em 6 meses. Depois, pessoas estão dizendo que você consegue aprender em 3 meses. Já vi até um vídeo de uma pessoa falando que você consegue aprender inglês em 7 dias, pessoal. Então a gente vai cortar toda essa merda hoje. Eu vou explicar para vocês de uma vez por todas como que vocês começam no aprendizado do idioma da maneira correta, com o mindset correto. Então fica aí comigo nesse vídeo e vamos começar, vamos cortar toda essa merda. Vamos embora. Hello. Bom, então já vamos começar aí cortando duas merdas aí, duas porcarias que você escuta todos os dias e que é impossível, pessoal. Você não consegue aprender inglês fluentemente em menos de 1 ano. Isso é humanamente impossível, a não ser que você vá para o exterior, a não ser que você viva uma experiência fora do Brasil. Mas estamos falando aqui de pessoas que moram no Brasil e querem aprender inglês. E pessoal, por que você não consegue aprender em menos de 1 ano? Primeiramente, uma língua, ela é feita basicamente, eu vou falar o mais básico aqui para que vocês entendam. A gente trabalha com gramática, a gente trabalha com pronunciation, né, pronúncia, e a gente trabalha com vocabulário. Só para que você consiga falar o inglês fluentemente em 1 ano, você vai ter que aprender mais ou menos aí 9.000 palavras. 9.000 palavras. Se você estudar todos os dias do ano, você tem que aprender 25 palavras por dia. Além dessas 25 palavras, você tem que saber quais são as palavras corretas que você tem que aprender. E além disso, você tem que aprender gramática, pronúncia e muitas outras coisas que eu nem tô anotando aqui, como phrasal verbs no caso do inglês, como expressões que mudam de uma língua para outra. E não é um processo tão simples que você vai pegar em 7 dias e vai aprender. Isso é impossível, humanamente impossível, a não ser que você viva uma experiência fora. Então corta isso da cabeça de vocês, pessoal. Corta essa merda aqui. 1 ano não dá para aprender inglês, é muito difícil. Você até consegue? Consegue, se você estudar 8 horas por dia e ficar aqui ralando o dia todo para aprender o idioma. Mas eu acredito que não seja o caso da maioria. Além disso, tem uma outra merda aí que rola, que as pessoas acham que vão aprender inglês e nunca mais na vida vai precisar ver o idioma. Vai chegar lá no aeroporto, lá nos Estados Unidos, vai conseguir falar inglês depois de ficar 1 ano sem praticar. E muito pelo contrário, você não consegue falar inglês se você não praticar pro resto da sua vida. Se você não continuar praticando, se você não continuar consumindo o idioma, se você não continuar utilizando ele, em poucos meses você esquece aí 90% do que você aprendeu. É fácil de recuperar? Sim, só que você esquece muita coisa. E sim, você precisa continuar estudando para o resto da sua vida. Então, o aprendizado de inglês não é simplesmente você aprender e acabou. É como um matrimônio, você está casando com o inglês, você precisa continuar estudando ele todos os dias da sua vida. Tem uma história interessante de um amigo, né? Que o irmão dele ele foi para a Alemanha aos 9 anos, então ele já falava o português, né? Mas aos 9 anos ele foi para a Alemanha e ele voltou aos 20. Né? Ele voltou aos 20 anos. Quando ele voltou para o Brasil aos 20 anos, o português para ele já não era uma língua materna, né? Era uma língua estranha, que ele não conseguia pronunciar direito, não conseguia falar direito, não conseguia utilizar a gramática corretamente. Então ele praticamente esqueceu o idioma, e era a língua materna dele. Então imagina você que vai aprender o inglês como segunda língua. Você acha mesmo que sem praticar nunca você vai continuar sabendo a mesma coisa? Muito pelo contrário, você vai esquecer a maioria. Então, pessoal, esqueçam essas duas merdas da cabeça de vocês. Não pensem que vocês vão aprender em 1 ano e acabou. Não pensem que vocês vão estudar 15 dias e beleza. Esquece esse imediatismo da cabeça de vocês e comecem a pensar no longo prazo. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, qual seria o mindset correto, né? Quando eu estava aprendendo inglês, eu tive muitas dificuldades, assim como eu imagino que você tenha. Já repeti de ano em escola de inglês. E durante um certo tempo eu até mesmo parei de estudar o idioma. Só que daí o que aconteceu?
eu mudei de pensamento. E é o que você deve fazer. O que você tem que retirar da equação para que você aprenda o idioma? Você tem que parar de pensar no tempo, pessoal. O tempo, ele é muito importante. Você quer aprender o idioma em um certo tempo e você até deve ter uma meta com relação a isso. Mas nunca tornem o tempo o principal da equação. Não se importe que você não conseguiu aprender hoje. O importante é que cada dia você dê um passo em direção ao aprendizado. É como uma escada, pessoal. É como uma escada, onde cada dia você vai dar mais um passo para o seu aprendizado. Esquece esse mindset de imediatismo, de querer tudo para ontem. Um idioma não é isso, é uma aventura, é uma experiência que você vai ter, é uma cultura toda que você vai aprender. Não é simplesmente uma língua. Então, comecem a pensar em cada dia estar um passo à frente do que você estava no dia anterior. E nunca coloque o tempo na equação. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu retirei o tempo da equação, eu comecei a aprender o idioma com uma velocidade extrema. Realmente eu conseguia aprender a gramática com facilidade, eu conseguia me desenvolver com muito mais facilidade. Por quê? Porque eu parei de pensar no tempo. E foi, incrivelmente, quando eu retirei o tempo da equação, foi quando eu comecei a realmente aprender. Foi quando eu comecei a realmente me desenvolver e eu me desenvolvi muito rápido no idioma. Então comece a pensar no longo prazo. E tem um casamento com o idioma em si. Tem um relacionamento com o inglês, que é exatamente o primeiro passo que eu vou te ensinar hoje. Como que você começa a aprender o idioma, né? Vamos entender isso agora? Qual deve ser o meu primeiro passo? Então até trouxe um calendário aqui porque a gente vai falar de algo muito importante. O primeiro passo para que você possa aprender o inglês é você trabalhar na sua rotina. Rotina. Como assim, Lucas? Vou explicar para você um pouco de como que eu comecei o meu aprendizado de alemão. Quando eu comecei a aprender alemão, eu não comecei entrando num curso de alemão, eu não comecei comprando um livro de alemão, eu não comecei fazendo nada de muito incrível. Sabe o que eu fiz para começar no aprendizado de alemão, que tem sido uma aventura até hoje para mim? Eu comecei incrivelmente pelo Duolingo. Por que eu comecei pelo Duolingo? É simples, eu estava me preparando para o aprendizado do alemão. Pelos meus primeiros 30 dias, o meu único objetivo era estudar 15 minutos de alemão dentro do Duolingo. E eu fiz isso todos os dias por 30 dias seguidos. Por que eu fiz isso? Existe um livro chamado O Poder do Hábito que eu recomendo muito para todos que estão assistindo esse vídeo. É um livro incrível. E ele fala um pouco sobre como você construir um hábito, né? Como você pode construir os seus hábitos. E uma das coisas que esse livro menciona é que para que você transforme algo em um hábito, você precisa praticar aquilo 30 dias seguidos. E é literalmente seguidos, pessoal. No sábado e domingo também é dia, tá? Então, você vai praticar o idioma por 30 dias seguidos. E além disso, é interessante que você coloque o aprendizado do idioma após algum hábito que você já tem. Então, por exemplo, você toma café da manhã às 7, né? Então, café você toma às 7 horas. Então, o que você poderia fazer? Adiciona o hábito de aprender o inglês às 7h30, depois que você tomou o seu café da manhã. Dessa forma, você começa a criar o hábito de você aprender o idioma. Então é muito importante que você se foque nos primeiros 30 dias em criar esse hábito do estudo. Além disso, nesses 30 dias, você pode também aprender um pouco mais sobre como você pode aprender o idioma de uma forma mais efetiva. Nesse canal aqui eu vou trazer muitas coisas bem bacanas para que você consiga aprender. E além disso, vou trazer algumas dicas, algumas coisas sobre como que você pode aprender de uma forma mais eficiente. Então, se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou responder para vocês também. Então, pessoal, em suma, o mais importante é que você modifique o seu mindset e, além disso, o primeiro passo é que você crie o hábito do estudo do idioma. Pode utilizar o Duolingo, pode utilizar o Babel, pode utilizar qualquer aplicativo de celular. Você pode também iniciar os seus estudos
praticando palavras, praticando a pronúncia da língua, mas o mais importante é que você crie o hábito de estudar o idioma. Porque após você fazer isso, você assina lá o seu contratinho de casamento com o idioma e você tem a possibilidade de continuar estudando todos os dias aí por 1 ano, se for necessário, por 2 anos, se for necessário, por 3 anos, por 5, o quanto for necessário para que você aprenda o idioma. Sempre lembre-se disso, pessoal. Não importa se você não conseguiu hoje, amanhã é outro dia, você consegue também. Então não se importe no tempo em si, na qualidade e no que você está fazendo diariamente para chegar no objetivo. E eu desafio você a fazer 30 dias e compartilhar comigo no Instagram da Nerdwolf um pouco sobre como tem sido a sua trajetória. Então, pessoal, o vídeo de hoje ele foi super rápido, trouxe uma dica bem bacana aí para vocês e muito importante, para mim fez total diferença. Então eu gostaria de pedir para você deixar um like aí para que a gente possa crescer o canal, se inscreve no canal também e segue a gente lá no Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa me seguir nas redes sociais, tá bom, pessoal? Então fico por aqui hoje, eu espero que você tenha um ótimo estudo de idioma e que você consiga aprender muito rápido.